DNA masculino no cérebro de mulheres. Oh my God! Boa noite, senhores. Hoje eu queria falar sobre esse assunto aí que geralmente aparece no submundo do Reddit, no submundo Black Pill, Red Pill, que é a telegonia, microquimerismo, né? E eu quero falar sobre isso porque todo vídeo meu aparece alguém perguntando sobre o tal do microquimerismo, né? Provavelmente jovens, homens que consomem esse conteúdo aí tóxico, né? Mas depois que uma amiga minha católica me pediu para que eu falasse sobre o assunto, porque obviamente influencia homens, né, e acaba sendo um problema, já que alguns jovens católicos abraçam essas ideias, eu resolvi ceder e falar sobre esse assunto enfadonho. Então, antes de eu dar a minha opinião sobre o assunto, vou te mostrar alguns exemplos aqui desse assunto surgindo aqui em vídeos do YouTube, né? Então tá lá, microquimerismo masculino, DNA alojado no cérebro das mulheres, né? Eu não vou assistir isso aqui, né? O outro tá lá, DNA dos homens para sempre no cérebro, né? Veja como é colocado, né? DNA dos homens. Eu assisti, tá? Parte desses vídeos e eu sei qual é o, o artigo que eles estão citando, né? Veja o outro lá, microquimerismo e telegonia, o que é? Aí ele vai falar que né, ainda não está confirmado, mas que se confirmar, todos os relacionamentos vão mudar, não sei o quê. Mas vamos assistir esse aqui, que é curtinho, tá? E parece que é o que popularizou esse assunto aí, pelo menos mais recentemente, ainda que esse assunto já estivesse no meio aí, Black, Red Pill, já tinha um tempo, né? Postura alfa, né? Você vê que o cara tem realmente uma postura bem alfa. Enfim, é... bom, a ideia aqui, telegonia é um termo bem antigo lá, grego, essa ideia de que os, os parceiros anteriores de uma mulher podem afetar a aparência de um filho ou filha no futuro, ainda que ela esteja com um parceiro distinto, né? Isso vem aí algumas vezes de observações com animais, inclusive no próprio, não sei se nas cartas de Darwin ele discute esse assunto. Então havia-se essa impressão de que, sei lá, um cavalo e uma mula às vezes teria listras, quando na verdade o pai não tinha listras, mas né, o parceiro anterior daquela mula tinha listras, assim, etc. Né? Num período em que não se sabia nada de genética, de herança de maneira geral, etc. Né? Então, obviamente, o pessoal Red Pill, Black Pill, que tem um ódio profundo de mulheres, né? Eu os chamo basicamente de feministas masculinos, né? Porque a narrativa deles é basicamente idêntica à narrativa feminista, né? E eles ressuscitaram esse tema, né? Agora, esse negócio do microquimerismo também é uma coisa aí dessa turma, né? Porque, veja, o que eles vão argumentar, até onde eu sei, o estudo principal é o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Pelo menos é o que esses dois caras aí estão citando, imagino que o terceiro também. É um estudo da PLOS ONE. Eles vão argumentar que foi identificado DNA masculino no cérebro de mulheres aí, muitas vezes após décadas, tá? Desde a gravidez, né? Só que do jeito que eles dão a entender, né? É, eles vão entender que esse DNA é proveniente do esperma do parceiro. Né? E alguns vão argumentar que esse esperma, né, esse DNA masculino que lá está no corpo da mulher, ele vai afetar o comportamento dela, vai afetar a aparência dos filhos, né, no futuro. E aí que vem a conexão com a telegonia, né? Acontece que isso aí, cara, é uma distorção total do que a literatura realmente fala. Tá? Se você procurar por microquimerismo, você vai descobrir que, na verdade, o microquimerismo é bem conhecido em humanos, e é o microquimerismo fetal.
tá? Existe troca de células entre a mãe e o filho. Tá? A mãe ela tem que dar um priming, por exemplo, no sistema imune da criança, e a criança parece que existem evidências que mostram que as células fetais, uma vez que elas são mais pluripotentes, por assim dizer, né, elas podem ajudar na como é que fala, healing, na cura, né, de algumas células maternas, etc., né. Então pode também afetar o sistema imune da mãe. Obviamente que, como qualquer interação imune, coisas podem dar errado, não que a relação entre o feto e a mãe seja uma relação problemática, como alguns ateus aí que odeiam crianças vão dizer, né, que o feto é um parasita competindo com a mãe, mas como qualquer interação, às vezes podem haver problemas autoimunes, né? Inclusive tem mulheres que têm uma reação autoimune ao esperma do parceiro, pode ter uma reação autoimune às células do feto em algum momento, né? Mas isso são casos raros, né? E eu imagino que com o estudo mais serão encontradas funções dessas células fetais que, que são aí trocadas com a mãe, porque a maternidade é uma coisa bela e extremamente íntima, né? E na verdade essa troca de células entre o feto e a mãe, né, e o fato que o feto consegue até afetar algumas coisas na mãe, já elimina aí de cara a visão protestante de que Nossa Senhora, né, Maria, era uma mulher qualquer, né? Ela estava ali recebendo células de Cristo, né? Deus. A relação entre Maria e a criança, né, o menino Jesus, é uma relação íntima. Ela teve uma relação com Deus que mulher ou homem nenhum jamais terá, né? Ela compartilhou o corpo dela com aquele feto, ela nutriu aquele feto, ela deu forma àquele feto, né, no aspecto material. E Jesus influenciou até o próprio corpo de Maria, né? Então, essa é o que a ciência basicamente aponta, né? Então, sim, os protestantes que falam que Maria é uma mulher qualquer, né? Então, fica essa, né? Mas, vejam, que ao criticar os red pills e os black pills, né, que a ideia dos caras basicamente é dizer que você deve se afastar de todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, né? Você deve ou ficar solteirão aí, achando que morar no porão da mãe é uma virtude, ou você deve necessariamente achar uma mulher virgem, imaculada, para que você se case com ela, para que você não tenha esses problemas aí da telegonia, para que seu filho não tenha a cara de um dos 300 caras que a sua namorada dormiu aí na balada, né? Então, eu quero fazer alguns adendos, né, porque, como eu já falei em vídeos anteriores, né, algumas das coisas que os Black Pill, Red Pill estão apontando, né, sobre a sociedade, elas são corretas, né? De fato, a degeneração sexual, essa libidinagem, é algo ruim. Tá? A virgindade, a pureza, elas são boas. Tá? Mas a reação que essa galera tem é uma reação equivalente à do feminismo, né? É uma reação de ódio, é uma reação de julgamento excessivo, quando eles não têm essa mesma... É um dois pesos, né? E uma medida, né? Ou um peso e duas medidas. Isso, um peso e duas medidas. Foi mal. Sorry. Porque eles não têm essa mesma atitude com eles mesmos, né? A maioria desses caras pode ter tido a mesma vida depravada que aquela mulher viveu, mas eles não vão dizer que as mulheres puras devem evitá-los, né? Eles querem ainda a virgenzinha lá. Então, assim, há uma contradição muito grave, né? Mas enquanto católico, eu sou a favor, obviamente, de que todas as pessoas elas casem virgens, que elas não tenham múltiplos parceiros, né? E se a sociedade moderna ela tivesse ela vivesse o catolicismo verdadeiro, não o catolicismo de BGE aí, que seu coleguinha que vai à missa de vez em quando e trai a esposa, ou vive uma vida depravada. Eu estou dizendo o catolicismo conforme a doutrina católica exige, né? Uma vida de castidade, né? O casamento, ou o sacerdócio, a vida lá de freira, um matrimônio que não, sem divórcio. Então esses problemas modernos aí,
de parceiros, eles não existiriam, né? Porque as pessoas estariam vivendo de forma casta. Mas vamos dar uma olhada no que esse artigo que essa galera está falando realmente diz, né? Porque veja, os caras simplesmente leem o título do artigo, né? Então tá aí, ó. Male. Meu negócio tá na frente aqui, né? Né? Male microchimerism or chimerism in the human female brain. Né? Microquimerismo masculino no cérebro da mulher humana. Né? Da fêmea humana, né? Porque essa galera... Enfim. Aí se você lê isso aqui, aí o cara deve parar aqui no título e pronto, né? E aí ele já assume que microquimerismo masculino seria a partir do esperma, né? Seria um adulto, né? Aí vamos só ler o abstract aqui, o resumo. E você já vê que no resumo, cara, a ideia desse pessoal aí, Red Pill, já cai por terra, né? Em humanos, microquimerismo naturalmente adquirido foi observado em muitos tecidos e órgãos. Microquimerismo fetal, entretanto, não foi investigado no cérebro humano. Microquimerismo de origem fetal e maternal tem recentemente sido reportado no cérebro de camundongos. Nesse estudo, nós quantificamos o DNA masculino no cérebro das mulheres humanas usando um marcador de microquimerismo de origem fetal. Né? A aquisição do DNA masculino por uma mulher enquanto grávida de um feto masculino. Por que isso? Porque é mais fácil você identificar um DNA exógeno em uma mulher se for de um sexo diferente. Porque aí o que eles vão fazer aqui é pegar, né, um target, né, um alvo, que é um gene que é específico do cromossomo Y. Isso é simplesmente para facilitar encontrar essas células fetais no cérebro. Fosse uma filha, né, o DNA não teria aí marcadores específicos, como no cromossomo X, para distinguir a célula materna da célula da filha. Tá entendendo? É isso, cara. Não tem absolutamente nada nesse artigo que fale sobre DNA do pai, tá? Inclusive aqui embaixo, ó. Sim, de novo, né? Tem um gene específico que eles estão usando de alvo. E aqui embaixo eles vão falar, ó, a mais provável fonte da célula masculina, né, do DNA masculino no cérebro feminino é a aquisição do MC fetal a partir da gravidez de um feto masculino. Tá? Em mulheres sem filhos masculinos, né, homens, o DNA masculino pode ser adquirido também depois de um aborto ou um aborto espontâneo. Tá? Então, outro aqui, ó, em adição a gravidezes anteriores, sei lá, células, não sei, MC é o que, cara? Pra não ficar falando bobagem. O que eles estão chamando de MC? Microquimerismo adquirido, ok. Então, adicionalmente a gravidezes anteriores, o microquimerismo adquirido masculino pode ser adquirido por uma fêmea através de homens gêmeos reconhecidos ou desaparecidos. Isso deve ser algum termo técnico quando o embrião de um gêmeo masculino acaba sendo absorvido pelo outro, pelo irmão gêmeo, etc. Né? Por irmãos mais velhos masculinos ou por
transfusão sanguínea não irradiada. Não tem absolutamente nada de esperma nesse artigo. Tá aqui, eu busquei sperm. Não tem nenhuma match. Então, cara, esse é o artigo que tá lá na descrição do vídeo dos caras, mano. Então você vê aí a mentira, né? O cara nem lê o resumo do artigo. Ele deve ter lido o título, ou se é que leu o título, deve ter lido em algum local aí de Red Pill, o cara passando a mensagem mastigada para ele, abraçou o telefone sem fio e faz vídeo no YouTube se informando, né? E essa mulher foi lá num dos maiores podcasts do Brasil para falar uma besteira dessa, né? Então é isso, galera. Microquimerismo existe, tá? Troca de células fetais e maternas existe. E com certeza existem funções benéficas para transferência de célula fetal para a mãe. Já se sabe aí que auxilia na cura celular, etc. Né, regeneração celular. E a mãe, obviamente, ela vai, né, passar nutrientes para o filho, ela vai estimular o sistema imune do filho, etc. Né? Então, é uma relação íntima. Eu concordo que nós devemos certamente buscar a castidade. Se você ainda for virgem, não, apesar da sociedade te ridicularizar, principalmente os seus pares, né, em universidade, não entenda que a virtude, a castidade é uma virtude. No mundo ideal, todo mundo casaria virgem, teria um único parceiro por toda a vida. Então, eu não estou criticando isso de forma alguma, mas a ideia de que as mulheres que, né, pecaram e fizeram sexo com outros indivíduos, agora estão permanentemente maculadas com o esperma do cara, isso é uma coisa ridícula, né? Elas estão maculadas, como eu estou maculado, os homens estão maculados, com a perversão que vem desse tipo de atividade, né? Então a nossa memória fica corrompida, as nossas estímulos ficam desorganizados, né? Então a pessoa fica machucada, né? Mas a graça de Deus, ela pode eliminar até isso, né? Você tem aí Santa Maria Madalena, que era uma prostituta, se converteu e virou uma das mais grandes santas, né? Foi morar em uma caverna para fazer reparação dos seus pecados. Tiveram outra, né? Santa, esqueço o primeiro nome dela, não sei o que, de Alcoque, né? Teve uma que até Deus recuperou a virgindade dela, porque ela viveu uma vida devassa e depois ela viveu uma vida de tanta devoção, uma até desfigurou o rosto para que os pretendentes parassem de vir. Então, assim, é óbvio que com muita oração e por uma graça divina, você pode, inclusive, não pensar nessas coisas mais e recuperar, de certa forma, a pureza que você tinha antes, né? Apesar de ser muito difícil e algumas marcas ficam. Então, não tenha vários parceiros, não assiste pornografia, não se masturbe, vive uma vida de virtude, mas pare de ficar consumindo essas imbecilidades aí dessa turma Red Pill, que são os caras frustrados, com umas visões completamente deturpadas, que odeiam mulheres, são claramente rancorosos, e abrace a fé católica, né, e a moral católica, que vai te ensinar aí como você deve se comportar, tá? Então é isso. Tenha um excelente sábado e um excelente domingo amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.